Imagine o dia em que o céu não caiu, mas o chão se abriu para engolir 1/3 da humanidade. Este não é um conto de fantasia. É o relato real e brutal de um terror invisível. Em 1347, a Europa não foi atacada por exércitos ou dragões. Foi atacada pelo silêncio. Um silêncio que se instalava onde antes havia risadas, comércio e vida. A peste negra não foi apenas uma doença. Foi o fim da lógica, o colapso da fé e a ascensão de um mistério que a ciência ainda luta para desvendar completamente. Em apenas 4 anos, entre 75 e 200 milhões de almas foram arrancadas deste planeta. Pense nisso. 200 milhões de histórias interrompidas, 200 milhões de corpos jogados em valas comuns sem nome. Nós lhe contaremos o que os livros didáticos não ousam detalhar. O pânico sobrenatural, o cheiro de morte que cobriu continentes e os enigmas perturbadores de por que alguns sobreviveram, enquanto cidades inteiras simplesmente desapareceram. Prepare-se. A escuridão da Idade Média não está no passado. Ela está prestes a ser revelada. Esta é a história de tirar o fôlego do flagelo que pintou a Europa de preto. E a dúvida paira. O que realmente era aquela sombra? Tudo começou como um rumor, uma história estranha vinda dos portos distantes. Mercadores voltando da Cafa, no Mar Negro, traziam consigo mais do que especiarias. Eles traziam o presságio. A lenda mais sombria conta sobre a cidade de Cafá, sitiada pelos tártaros. Sem conseguir romper as muralhas, os tártaros, em um ato de guerra biológica primitiva e macabra, usaram catapultas para arremessar corpos putrefatos e infectados sobre as fortificações da cidade. Os poucos mercadores genoveses que escaparam desta visão infernal fugiram. Eles carregavam a morte em seus navios. E quando aportaram em Messina, na Sicília, em 1347, o terror tinha finalmente chegado à Europa. No início, os médicos estavam confusos. Não era febre comum. As vítimas sentiam um calafrio e rapidamente manchas escuras, quase pretas, surgiam na pele. E então, o sintoma mais aterrador de todos: inchaços dolorosos do tamanho de ovos ou maçãs nas virilhas, axilas e pescoço. Os famosos búbuos. O destino estava selado. Da primeira mancha até a morte, raramente se passavam mais de 5 dias. Muitas vezes, eram apenas 24 horas. A velocidade com que a doença se espalhou é o primeiro grande mistério. Se a doença fosse transmitida apenas por pulgas e ratos, como a ciência diz, como ela conseguiu varrer populações em áreas montanhosas isoladas ou congeladas onde a atividade de roedores era mínima? O expurgo da emoção. A peste negra fez mais do que matar. Ela desintegrou a fibra da sociedade. O medo era tão penetrante que superava o amor familiar. Filhos abandonavam pais moribundos, maridos fugiam de esposas doentes, os padres recusavam a extrema unção com medo de se aproximar do contágio. Imagine a cidade de Florença, vibrante capital da arte e comércio, que perdeu mais da metade de sua população. As ruas estavam repletas de cadáveres. Não havia tempo nem mão de obra para sepultamentos adequados. Eram carroças empurradas por homens bêbados ou desesperados que recolhiam os corpos empilhados e os despejavam em valas abertas. Aquele que tocava um morto, morria. Aquele que respirava o ar perto de um doente, morria. As máscaras de bico dos doutores da peste, preenchidas com ervas aromáticas para filtrar o ar ruim, o miasma, como eles o chamavam, tornaram-se o símbolo gótico e assustador da impotência humana. Eles eram os únicos que se atreviam a se aproximar, e seu diagnóstico era sempre o mesmo: morte. A tristeza era tão grande que a loucura religiosa floresceu. Grupos de penitentes, os flagelantes, surgiram. Eles andavam de cidade em cidade, flagelando-se publicamente com chicotes pontiagudos de ferro, acreditando que a peste era o castigo de Deus e que a dor redimiria a humanidade. Suas procissões eram um espetáculo de histeria e sangue, aterrorizando as comunidades, tanto as manchas brancas no mapa. Aqui reside o maior mistério que alimenta o pavor da história da peste negra. Por que, se a peste era tão implacável, algumas cidades e vilarejos europeus escaparam completamente? A cidade de Milão, por exemplo, embora atingida, teve um índice de mortalidade notavelmente menor do que as cidades vizinhas. O vilarejo de Eyam, na Inglaterra, optou pelo auto-isolamento total assim que a doença chegou, impedindo a propagação, mas sacrificando quase toda a sua população internamente. Mas há comunidades que foram simplesmente poupadas, sem razão aparente. Eram fortificadas? Não. Estavam isoladas? Nem sempre. A hipótese genética. Alguns cientistas modernos sugerem que a chave da sobrevivência reside em uma mutação genética específica, o delta 32.
Esta mutação, comum em populações do norte da Europa, confere resistência a certas infecções. A peste negra pode ter atuado como um evento de seleção natural brutal, eliminando aqueles sem a resistência e deixando uma população mais robusta. Mas a dúvida histórica é mais profunda. Será que a peste negra era, na verdade, várias pestes diferentes agindo simultaneamente? Registros da época falam de vítimas que tossiam sangue e morriam rapidamente, peste pneumônica, e vítimas com os bubôes, peste bubônica. A velocidade da pneumônica era tamanha que anula a teoria da transmissão lenta por roedores. A peste parecia se adaptar ao clima, ao hospedeiro e à condição humana. Era a doença perfeita, o fim e o novo começo. Quando a primeira grande onda da peste negra recuou em 1351, o mundo estava irreconhecível. A Europa havia perdido cerca de 50% de sua população. No entanto, o vazio demográfico gerou uma mudança sísmica. O trabalho se tornou valioso. Os poucos sobreviventes, especialmente os camponeses, podiam exigir salários mais altos e melhores condições de vida. A velha estrutura feudal ruiu. O poder não estava mais apenas nas mãos dos nobres e da igreja, o valor estava na capacidade de sobrevivência e no trabalho. Filosoficamente, a peste destruiu a confiança cega na igreja e nas autoridades médicas. Se Deus estava punindo a humanidade, por que os mais puros e os mais piedosos morriam primeiro? Surgiu uma nova ênfase na vida terrena, no prazer e na arte, um precursor do que viria a ser o Renascimento. Mas o terror nunca desapareceu. A peste negra continuou a retornar em ondas menores e mais localizadas por séculos. A última grande onda na Europa ocorreu em Marsella, no século XVIII. A sombra do medo era eterna, o mistério final. Hoje sabemos que a bactéria Yersinia pestis foi a principal culpada, mas a forma como ela se propagou em 1347, sua letalidade extrema e o fato de ter surgido com tamanha virulência e depois se acalmar por séculos ainda intriga. A forma como a doença interagiu com o clima frio da pequena idade do gelo e por que a resistência humana parece ter aumentado de forma tão dramática permanece um mistério histórico envolto em tristeza e terror. A história da peste negra é um lembrete cruel de quão frágil é a civilização. Ela nos confronta com a capacidade humana para o pavor e para a resiliência. Centenas de milhões de vidas perdidas, famílias desfeitas, uma história real de horror que supera qualquer ficção. Mas, se a ciência moderna ainda tem perguntas sobre a rapidez da contaminação, a razão exata para o surgimento dessa cepa mortal e as estranhas zonas de escape. O que realmente nos salvou da escuridão total? E será que a humanidade está geneticamente preparada para enfrentar um terror assim novamente? Se você foi envolvido por este mistério e deseja mergulhar em outras histórias reais e enigmáticas que desafiam a nossa compreensão, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias de Tirar o Fôlego e ativar o sininho para não perder narrativas históricas e enigmas iguais a este. Em face de tanto horror, a história nos ensina: o medo da morte é apenas o prelúdio do que a humanidade é capaz de fazer.